Agora nós vamos fazer um breve espaço para a discussão das palestras agora da tarde. Convido também o capitão Paulino, o capitão Alexandre, do Colégio Militar, e os professores Cláudia e Odilmar, lá de Barueri. Nós tínhamos programado que quem iria mediar o nosso debate agora da tarde seria a ex-secretária de Indaiatuba, Jane Ferretti, mas nós tivemos um imprevisto, ela não pôde comparecer. Então, nós vamos mudar um pouquinho a dinâmica e eu vou passar o microfone. Quem tiver dúvidas pode fazer as perguntas aqui para o pessoal. Quem tem dúvidas, quem gostaria de falar? Boa tarde, meu nome é Sebastião, sou supervisor de ensino da diretoria de Piracicaba, a cidade aqui próxima. Eu estou achando bastante interessante o relato das experiências. Isso daí está me dando bastante ânimo. Eu já estou na educação há quase 30 anos, mas eu gostaria de perguntar a todos, o que vocês pensam sobre a realidade do país no campo educacional? Tá? Porque essas experiências que são relatadas aqui são, digamos assim, pontuais, mas eu gostaria de pensar a coisa de maneira mais ampla. Como que vocês veem a educação pública hoje no país e o que seria necessário ser feito para que isso que vocês relataram aqui hoje não fosse apenas experiências pontuais, mas que fosse uma realidade do país como um todo, e que a gente aparecesse aí no PISA e outros mecanismos de avaliação numa posição aí favorável e não na posição que a gente aparece hoje, sempre lá sendo os últimos. Obrigado. Na verdade, o que eu percebo é que existe no país um descaso com a educação. É fato isso, Tanto é que os últimos programas que a gente assistiu do Fantástico, onde apareceu até a professora do Piauí, acho que o programa que antecedeu mostrou muito isso claramente, Alunos sentados no chão, debaixo da árvore, sem material, sem condições mínimas de aprender. Por outro lado, a gente sabe que o problema tem um âmbito político também, Então, quer dizer, nós, educadores, sabemos onde está o problema. Só que parece que existe uma ilha de Lost que cobre isso, que parece que a gente não consegue fazer nada. A gente só consegue fazer dentro da nossa escola. Parece que a gente só consegue se mobilizar ali que está muito perto da gente. O que está fora do nosso alcance, parece que é muito mais difícil. E eu digo isso porque nós somos de um município pequeno e muitas vezes, coisas que, por exemplo, a Secretaria de Educação não concorda, nós acabamos fazendo dentro da nossa escola, porque nós acreditamos que aquilo vai funcionar. Então, eu tiro, por exemplo, o nosso município, que é um município pequeno, que daria para a gente sentar e conversar e dialogar, e muitas vezes existe uma intransigência ou até uma questão política, sim, e muitas vezes o diretor de escola acaba fazendo coisas contrárias. Então, no âmbito nacional, o que a gente percebe? É o descaso. Quanto menos gente inteligente, estudada, é melhor. A gente sabe disso, a gente percebe isso claramente. Quando a professora aqui comentou hoje sobre a progressão continuada, a gente sabe que é o calcanhar de Aquiles do Estado de São Paulo. Os alunos não valorizam a escola, a família não valoriza a escola. Então, é muito grande o problema. Eu acho que assim, eu não sei se nós, o mínimo, uma massa mínima, conseguiríamos fazer alguma coisa muito maior do que a gente faz dentro das nossas escolas. Ou compartilhar, por exemplo, hoje eu vou sair daqui com várias experiências e dicas que eu vou implantar, vou tentar passar para os meus professores, para a minha equipe, porque eu achei bacana. Então, quer dizer,
eu consigo fazer a diferença dentro da minha escola, dentro da minha comunidade. Eu consigo chamar os meus pais e mostrar, olha, isso é possível. Mas eu fico muito preocupada do restante que não tem essa condição. Por exemplo, eu gostei muito da fala da professora Alicia, quando o pessoal vai lá e fala, não, nós vamos verificar. Não tem que verificar. Se está dando certo, se apareceu na TV, se os índices são bons, se os alunos estão aprendendo, vai verificar o quê? Então, cada um cuida do seu pedaço, né? Como dizia a música, cada um do seu quadrado, que é melhor. Mas é complicadíssimo quando a gente fala de algo muito grande quanto o Brasil. Porque nós sabemos que o grande problema ainda é questões políticas que não são voltadas para a área de educação. Essa história de, a verba de X é destinada, a gente sabe que debaixo do tapete tem muito mais que isso. Ah, desculpa, desabafo. Alguém gostaria de dizer? Eu gostaria de colocar, em relação à minha experiência no Colégio Militar, eu e muitos colegas observam isso, a gente tem muita cobrança em cima de nós, professores, também. Hoje, a visão que é colocada para a gente, de certa forma, é que se os alunos estão tendo problema, né, no aprendizado, o responsável é único e exclusivamente o professor, né? Pode ser mascarado até dizer que não, mas no final das contas é o professor o grande responsável, o grande cobrado sobre isso, né? Eu vejo às vezes assim, a sessão psicopedagógica que o colégio tem, talvez visualize que dá muito mais trabalho cobrar dos pais, e talvez eles não tenham nenhum ferramental suficiente para cobrar isso dos pais, né? E acaba sendo então muito mais fácil cobrar do professor. Uma coisa que eu observo da minha parte, assim, que me causa uma certa frustração, é que, tipo assim, eu procuro planejar minha aula da melhor maneira possível, eu procuro me preparar. Atualmente eu sou aluno do mestrado do INPA, né? Procuro trazer conceitos que o INPA utiliza. O INPA está muito voltado para essa questão de Olimpíada. Eu tenho visto isso como positivo, no sentido, assim, de você levar a matemática de uma maneira mais séria, né? Essa contextualização não ser uma coisa assim, muitas vezes mascarada, porque, por exemplo, às vezes eu sou no colégio, sou cobrado em não contextualizar minhas questões. Só que não é simplesmente isso, porque eu observo que quando eu contextualizo minhas questões, os alunos têm muito mais dificuldade em resolver. E ao mesmo tempo eu sou cobrado que não deve ter muitas notas baixas, né? Então, como é que eu faço isso? Eu jogo diretamente ali a parte aplicativa, né? Se o aluno ainda não sabe a parte operativa, ele tem dificuldade na parte conceitual, então é uma dificuldade, né, nesse sentido. Então, o que assim, eu não tenho a resposta, mas o que me frustra mais é não notar muitos alunos, ele está perceptivo, né, ao aprendizado. Ou seja, ele está ali, eu planejo a minha aula, procuro trazer o meu melhor, cobro desse aluno, peço a ele, presta atenção, cara, olha só, isso aqui, traga o trabalho, manda e-mail com questões, com coisas resolvidas, aí chega no próximo dia, e aí, como é que foi? Você deu uma olhada? Ah, professor, não deu tempo. Assim, sabe, no total descaso. Aquilo dá uma tristeza, assim, parece, cara. É claro, tipo assim, é um sacrifício, em muitos momentos tem aquele sofrimento, no final das contas, tem as vitórias, né? Muitos alunos, graças a Deus, mas tem muitos que não acordam, isso é a grande frustração. Esses que não acordam, mesmo estando ali, né, mostrando para ele todas as possibilidades que ele está tendo. Às vezes a gente fala da nossa própria experiência de vida, que ele está tendo mais oportunidades que eu tive, mas não consigo fazer com que esse aluno saia da inércia. Eu compartilho muitas coisas que o Dante falou aqui, mas eu queria lembrar um detalhe que eu não cheguei a comentar sobre os alunos concursados e amparados do Colégio Militar. No caso do Rio de Janeiro, entre 70% e 80% dos alunos são amparados, né? Nós temos um pequeno percentual de concursados. Então, esses alunos diferenciados, eles, de certa forma, assim, para o aluno amparado, que está predisposto a querer estudar, que tem um impulso, um impulso dos pais, da família, ele vê lá o concursado, vê um cara que é diferenciado e tenta alcançar aquele cara, né? Mas ainda é uma minoria. Porque eu acredito, isso falando opinião, né? não baseado em estudos, que realmente o amor ao conhecimento, ele vem em casa, né? Você muito cedo, quando seu filho é pequeno,
quando ele é criança pequena ainda, você começa a mostrar para ele as maravilhas da ciência. Vai fazer um bolo, mostra um negócio para ele, deixa ele mexer na massa. Quando você vai no colégio, tu mostra, tá na rua, você mostra uma formiga para ele. Mostra as formigas comendo uma barata na rua e fala, aí, ó, ninguém sai no chão, tá comendo. Aí a criança olha que não entende direito, daqui a pouco ele está explicando. Meu filho tem 5 anos, outro dia desse eu estava vendo a avó dele trazendo ele da escola, encontrando ele na rua. Aí a avó dele falou, pô, eu tô falando agora de meteorito aqui, que meteorito, sabia que a estrela cadente é um meteorito que cai no chão? Aí falou pra avó dele falou, pô, o que é isso que esse menino está falando? Ele estava conversando outro dia sobre isso. Eu tenho uma coleção de astronomia e estava mostrando para ele as coisas. Então ele volta e meia fala para mim, rapaz, eu quero ser cientista. Eu falo para ele gosta do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha faz o quê? O Homem-Aranha, jornalista, é físico. Aí eu disse, olha, eu sou físico também. Eu quero ser físico. Não faz isso não, cara. Vai ser médico, vai ser advogado, vai ganhar dinheiro. Aí eu tento dissuadir ao máximo, mas ele parece que está se voltando para essa área. Eu não sei o que vai dar. Né? Mas queria dizer também que, apesar de tudo, eu mostrei o lado bom, mas o colégio militar ele tem um problema muito grande, as instalações são enormes. Então, isso tudo precisa de dinheiro. Né? Então, o governo federal dá dinheiro e tal, tem problema mecenas, mas nem tudo são flores. Na verdade, as flores são poucas. Né? A gente tem muitas dificuldades orçamentárias, tudo. É uma luta constante. A maioria das salas não são climatizadas. Né? Nós temos a Pedra da Babilônia, lá, que é colada com o colégio, transforma as salas de aula num forno. Né? O preveste ali, o terceiro ano já é climatizado e tal, mas a maioria não é. Então é uma luta também contra essas condições. Né? No verão, é um absurdo. Né? A gente sofre muito. Né? Queria também dizer que o comando tem uma predisposição institucional de apoiar os professores nos seus interesses de pós-graduação. Né? Então, quando um professor quer fazer um mestrado, um doutorado e está aprovado no programa de pós-graduação, é dado incentivo. Para a gente estar fazendo, o ideal seria não estar trabalhando e só estudando, mas é claro que a gente tem que viver com a realidade. Né? Então, o ente se aperta lá para ir comigo, lutar, dar aula, não sei o quê. A gente tem que lutar. Eu estou participando também do programa de pós-graduação e mestrado em Engenharia Nuclear no Instituto Militar de Engenharia. Né? É uma luta, né? Eu sou chefe da minha associação de física, então estou lá, estou lá, coordenando a Olimpíada, é uma loucura danada. Liguei para o coronel, que é o coordenador, para entregar um trabalho que tinha que ser entregue sexta-feira para entregar na segunda, e a gente vai ali lutando, remando contra a correnteza. Essa é a brincadeira. Né? O ideal seria estar só estudando, né? Só me preparando para poder ser um cara melhor. Né? No Colégio Militar do Rio de Janeiro, essa aula que a gente queria, a gente muitas vezes tem que mandar o aluno embora. Né? Não é um colégio de tempo integral tecnicamente, mas ele tem atividades no contraturno variadas. E os que não tem, você vai na cantina, não estão lá sentados estudando, tem vários alunos estudando. Então tinha o coronel antigo lá, não vou falar o nome, o coronel antigo que tinha lá, ele, até por medo, dava 6 horas da tarde e ele falava com a gente, quando eu era tenente ainda. Manda esse aluno embora, cara, manda esse aluno embora, que a puta dando embora na rua, esse aluno quer ficar aqui no colégio, dá um pente fino no colégio, manda embora. Eu tinha que enxotar os alunos do colégio. Eles ficavam lá estudando embaixo das árvores, né? Era uma coisa bacana de ver, né? E eu gostaria muito de dizer o seguinte, que a gente sabe que por trás de toda essa sabotagem que há no ensino, em nível nacional, é o fator que é muito mais fácil você controlar pessoas ignorantes, né, e conduzi-las a troco de pipa d'água, a troco de pica de água, a troco de lugar de cesta básica, não é nem entrar nesse mérito. Né, mas você promete num lugar lá em que a seca é mantida institucionalmente, para que você possa chegar no ano eleitoral e dar um caminhão pipa d'água lá para a pessoa falando, nossa, tirou a gente da miséria e salvou nossa vida. O pior é que aquela pessoa está falando a verdade. Ele tem uma dívida de gratidão com aquele cara populista que deu a água para ele, porque ele está morrendo de sede. Então, ele, até com gratidão, ele vota naquele cara lá, aquele pilantra, que salvou a vida dele, porque ninguém realmente está falando por ele. Então, há uma política, você vê. Eu não quero falar, mas todo mundo sabe, né? Então, teve políticos agora aí que estavam andando pelo Brasil, no Rio de São Francisco, inaugurando pela 3ª vez essa semana um trecho que não funciona da transposição das águas do Rio de São Francisco. O trecho está seco e a fulana estava lá inaugurando pela 3ª vez. Pô, é brincadeira, não é isso, né? Não tem como a gente se orgulhar disso, né? Mas fazer o quê? Eles querem manter o povo na ignorância. 32 bilhões de dólares para a Copa foi possível arrumar, né? Quando o Brasil foi eleito sede da Copa do Mundo em 2007, o presidente à época falou lá, companheiros, né?
nenhum centavo do dinheiro público vai entrar na Copa do Mundo. Nenhum centavo, mas 32 milhões de dólares entraram. Né? Aí a gente não tem dinheiro para as escolas. A gente tem que ficar vivendo de esmolas, de esforços maravilhosos, como você faz lá no Piauí. Pô, a gente fica emocionado até chorar. Mas isso não pode ser a regra, não pode aceitar isso. Embora o trabalho de vocês seja meritório, seja um trabalho, eu não sei nem qual a palavra que eu vou usar, um trabalho incrível, fantástico, a gente não pode aceitar isso. Eles dizerem, não precisa de dinheiro da educação, não, porque tem na escola lá pobrinha de chão batido que o aluno ganhou medalha. Negativo. Aquela escola lá tem que ter ar-condicionado, tem que ter piscina, tem que ter quadra, tem que ter tudo. A gente tem que exigir que o governo dê uma educação de qualidade. Não é verdade? Então, um paralelo, no programa Mais Médicos, o Conselho Federal de Medicina deu um pulo dessa altura quando vieram os médicos cubano para cá. Eu também sou contra. Mas deram um pulo dessa altura aqui. Aí fizeram um lobby deles. Isso aí será foi em São Paulo, São Globo. Fizeram um lobby e durante umas 2 semanas se via todo dia lá o Conselho Federal de Medicina reclamando dos Mais Médicos. Tá bom. De repente parou. Por que parou? Porque há muito tempo há um desejo dos médicos no Brasil que não haja uma carreira única dos médicos. Que não haja mais médico municipal, médico da prefeitura, médico do estado, médico de hospital federal, não. Que seja uma carreira unificada e que eles ganhem um salário digno. Por exemplo, um auditor fiscal, o salário inicial é 15 mil e poucos reais. Salário inicial, primeiro salário dele, 15 mil reais. Um juiz federal substituto, o primeiro salário dele é 18 mil reais. Por que o auditor fiscal tem que ganhar 15 mil reais? O cara que está começando a aprender o serviço, o juiz federal também, e o professor tem que ganhar 1.200 reais. Não, quem vai salvar o Brasil é a educação. Tá bom, mas paga 1.200 reais porque a educação precisa de dinheiro. Isso é hipocrisia sem tamanho, né? A gente não pode aceitar isso. Não pode aceitar isso de maneira alguma. E os grandes resultados que nós vimos aqui, claro que há exceções, mas muitos dos resultados foram das escolas federais. Porque na carreira do magistério federal, você tem um salário diferenciado. E não tem jeito. Se você vai fazer um concurso que você vai ter que dar 80 horas de aulas semanais e vai ganhar 300 reais, um povo X vai aparecer gente, claro que vai aparecer. Mas se você tem um outro concurso em que o salário inicial é 5 mil reais e você vai dar só 18 tempos, já vai outro público que vai aparecer. No caso lá da física no colégio militar, carreira federal do ensino militar. Quando eu fiz a banca lá, são 6 anos atrás, todos os aprovados eram doutores. Salário não interessa. Aí você vê a gratificação por titulação, a retribuição por titulação de um doutor na carreira do magistério federal é mais de 5 mil reais. Só a retribuição por titulação. Então ele chega lá no final da carreira, mas tem que ser top, né? O doutor, sabe, na classe especial, não sei o quê, para lá no duro, vai estar ganhando 12 mil reais. Eu acho pouco, porque um auditor fiscal ganha 15 mil reais de salário inicial. E o top do ensino federal é 12 mil reais. Para um cara que tem pós-doutorado, não sei o quê, e está na classe especial, a gente acha muito comparado com os outros professores que ganham um salário muito mais baixo. Mas em relação a outras carreiras, que também são importantes, claro, eu não quero que ninguém reduza o salário de juiz, não. Eu quero que a gente aumente o salário do professor. Porque não é a educação que vai salvar o país? Por que tem que ser na vocação do seu padre? Eu não quero ser elevado, não, eu quero ser remunerado pela minha capacidade, minha titulação, minha profissão, né? Então a gente tem que lutar por isso. Mas quando eu estive na Espanha, morei um tempo na Espanha e tal, a gente viu o seguinte: a retribuição que eles recebem pelos impostos é absurdamente maior do que a nossa. Mas estão sempre satisfeitos. Qual é a lição? Qual é a moral da história? Não tem político bonzinho. Eu não estou falando de partido, qualquer partido, todos eles, todos os partidos. Se você deixar, ele vai roubar. Então quem não deixa o político roubar é o povo. O povo em cima com a faca nos peitos do político. Se você roubar, eu tiro você daí. Então você vê, na Espanha, todas as ruas são um asfalto que dá uma inveja. Todos os ônibus têm Wi-Fi. Eu bati a foto dentro do ônibus normal de rua, né, coletivo urbano, bati a foto e lá da Espanha, de Madrid, eu mandava para meus colegas aqui pelo Wi-Fi do ônibus. O ônibus para, a suspensão dele baixa, ele encosta no chão e o velhinho sobe no ônibus como se estivesse andando no chão. Não precisa levantar o joelho para subir no ônibus. Aí o ônibus sobe, a suspensão de novo, o motorista fica olhando, espera o velhinho sentar, depois que o velhinho sentar, ele sai. Não existe arrancar com o ônibus. Então, arrancou, vai tudo para trás, freia, vai tudo para frente.
cara vai mais devagarinho, aquela coisa. Porque se um cidadão reclamar daquele motorista, ele está enrolado. E eles reclamam. Pior é que eles reclamam, é isso. Entendeu o problema? O que está faltando é isso. Somos nós os culpados. O povo. O povo é o culpado. Porque não existe político bom em lugar nenhum do mundo. Qualquer lugar que você deixar, o político vai roubar. É ser humano igual a gente. Eu só roubo 1 milhão, então eu passo 1 milhão na minha mão. Se passasse, tá sendo roubar também. Agora, só se tivesse um cara ali com uma faca, ó, se tu roubar, tudo bem, senão não vai deixar eu roubar não. Então a situação é essa. O Drauzio Varela, no livro dele, falou que lá na Suécia, ou na Suíça, eu já não lembro, um presídio, que era um hotel de luxo, que tinha mais funcionário do que preso, tinha tráfico de droga dentro do presídio. Quer dizer, alguém se corrompia. Então, era da natureza do ser humano. Então, a gente tem que fiscalizar. Se o povo não fiscalizar, eu não estou falando quebra-quebra, não estou falando nada disso. Não estou falando de baderna, não é nada disso. Eu sou militar. Se tiver baderna, eu vou ter que lutar para a rua. Não, eu não quero isso. Mas a gente tem que se movimentar pacificamente. Tem que ir contra os baderneiros. Tem que estabelecer com ordem e exigir, olha, nós não aceitamos isso. Se a senhora arranjou 30 bilhões para a Copa, tem que ter dinheiro para a educação, tem que ter dinheiro para pagar melhor professor, tem que ter dinheiro para dar instalações dignas para as escolas. Como é que pode isso? Não tinha dinheiro, apareceu 30 bilhões do nada. Só o estádio Mané Garrincha vai custar 2 bilhões de reais. Só o estádio Mané Garrincha. Sabe para que ele vai ser depois? Para nada. Lá tem o Gama e tem qual é o outro time? O Gama e São Paulo, sei lá. Tem 2 times lá que devem estar na 8ª divisão do futebol estadual lá. Deve ter 5 sócios. Né? Então, é isso aí. Eu queria, antes de terminar minha fala, só falar de uma frase do Carl Hart, que é um neurocientista que esteve no Brasil há pouco tempo agora, semana passada lançando um livro, que ele estuda as drogas, né? E a droga é um problema que a gente, como educador, tem que estar sempre de olho nisso. Né? Então ele tem posições muito polêmicas no livro dele. O título do livro é O Preço Muito Alto. Ele é professor da Universidade de Colômbia. Negro, pobre, que conseguiu vencer todos os contras, né, e os percalços, e conseguiu se titular e é uma autoridade. Ele falou que o que leva alguém ao crack não é a pobreza, mas a falta de perspectivas. Então, quando uma pessoa olha para o seu horizonte no futuro e não vê nada, ele se entrega para a droga. Porque para passar isso de cara limpa, não dá. Então, o que leva uma pessoa às drogas, ao crack, particularmente, não é a pobreza, mas a falta de perspectivas. Então, se o Estado der as perspectivas, der uma escola que tenha tênis, futebol, basquete, escolinha disso, daquilo, e a criança gosta de estar na escola, ela não vai optar pelo crack. Ela não vai querer ir para a droga. Então, isso está muito nas nossas mãos, de exigir isso para salvar as nossas crianças. Né? Lembrando sempre que leva a pessoa para o crack, para a droga, não é a pobreza, mas é a falta de perspectiva. Bem, em relação à educação do país, eu acho que aí é a minha opinião, né? A minha opinião pessoal. Acho que tem 2 coisas que você precisa equacionar bem quando se fala em educação no Brasil, e mesmo que a gente querendo comparar com outros países. O primeiro é a questão de que, na minha opinião também, não se faz educação no volume que se precisa fazer no Brasil sem dinheiro. Você pode ter, sim, ações pontuais que resolvem. Um caso aqui, um caso ali, etc. Mas dinheiro é fundamental para se ter uma boa educação. Aqui e em qualquer parte do mundo. Desconheço lugar que você consiga fazer educação, né, com qualidade sem um mínimo de investimento. Então, é preciso dinheiro? É. Isso é fato. O dinheiro tem que vir? Tem. Você tem que estabelecer prioridades. O que são prioridades? Historicamente se mostra que dinheiro usado em educação não é gasto, é investimento. Então, se isso for feito, na minha opinião, ajuda. Resolve? Ainda não. Mesmo que você tivesse todo o dinheiro necessário para investir em educação no Brasil, hoje, você não tem professores. Se fizer as contas, não há professor. Mesmo se você pegar todos, aqui até aqueles que acham que sabem, mas também não sabem, e que não estão devidamente preparados, mesmo que você pegue todos,
ainda vai faltar muito professor. Agora imagine um professor bem qualificado. Não tem. Não tem. Então o nosso problema ele está muito longe de ser resolvido. Mesmo com a melhor das boas vontades, eu não vejo um horizonte próximo, não que eu seja pessimista, mas os números mostram que não dá para resolver esse problema em 5, 10 ou 15 anos. Porque, primeiro, no mínimo você tem que ter mão de obra para trabalhar com esses alunos. No mínimo você tem que ter professor. E não tem. E o que a sociedade sinaliza hoje em dia é que não vale a pena ser professor. Né? Todo o discurso feito, todas as reportagens que aparecem, mostram que não vale a pena, do ponto de vista econômico, não vale a pena ser professor. Então fica muito difícil num país como o nosso, você pensar em perspectivas de melhora de educação num cenário como esse. Né? Mesmo com aquela melhor das hipóteses. Tenho todo o dinheiro do mundo, e agora? Bem, primeiro eu vou ter que convencer pessoas a estudarem para ser professor. E está difícil. Então, eu acho que é alguma coisa para se pensar aí, para se pensar, começar a se pensar logo, para ter algum resultado daqui a algum tempo. E mais ainda, num país como o Brasil, do tamanho do Brasil, não adianta pensar, como já foi dito aqui, em educação tanto quanto centralizada. Isso não vai resolver. Eu, particularmente, sou favorável de que cada escola receba o seu dinheiro. A autonomia completa, total e restrita. A escola recebe o seu dinheiro, a escola paga ou não os seus professores, não sei se o professor deveria ser ou não pago diretamente com o dinheiro da escola, mas a escola deveria receber o seu dinheiro. E, é claro, o gestor devidamente responsabilizado pelo uso do dinheiro. Você tem que ter, de um lado, a autonomia, do outro lado, a responsabilização. Então, não se pode gastar o dinheiro do jeito que quer, com o que quer. Né? E simplesmente inventar uma nota, ou coisa parecida. Há que se ter responsabilidade. Então, a questão do dinheiro duas vezes. Dinheiro é preciso. E o dinheiro tem que chegar na mão da escola. Tem que ser dado diretamente, na minha opinião. Aí a escola consegue promover aquilo que de mais imediato ela precisa. Ela consegue atender as suas necessidades mais imediatas. Né? Uma ação, você pega no governo do estado de São Paulo, por exemplo, né? Aqui, por exemplo, é muito mais difícil as coisas ocorrerem porque tem que ir para a Secretaria de Educação e depois retornar para... Vai, é muito tempo, né? Quando a educação está mais centralizada em municípios, a coisa fica um pouco mais fácil de você reclamar. Mas eu acho que o ideal seria que cada escola recebesse o seu dinheiro. Eu acho que essa seria uma ação que talvez surtisse algum efeito realmente a longo prazo. Essa é uma opinião, né? Discutir educação acho que vai dias e não vai se alongar.